Bora para as últimas informações do Corinthians, direto do CT, Joaquim Grava. E o Romeu Thomaz Júnior tem uma ideia genial pra gente sanar dívidas com a Caixa sobre o estádio do Corinthians. Se liga só, né? Uma ideia aí. Mano, como a gente não pensou nisso aí. E comenta aí no final do vídeo o que você achou dessa sugestão do Romeu Thomaz Júnior. Deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Vladimir Bianchini está lá, porque o Corinthians tem uma vantagem aí, Vlad, bem importante em relação ao Atlético Paranaense, mas fora de campo as dívidas, as contas seguem sendo discutidas, Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians tem uma vantagem para avançar de fase na Copa do Brasil. Deve ter o retorno do Yuri Alberto. Mas fora de campo, o principal assunto é a questão dos cartões corporativos e também, principalmente, da declaração do presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Thomaz Júnior, que ele falou ontem a respeito da negociação entre Caixa Econômica Federal e Corinthians em relação à Arena de Itaquera. A dívida é de 688 milhões de reais aproximadamente, e ele fez uma sugestão do Corinthians não pagar a dívida nesse momento. Vamos ouvir. Tem que resolver o problema do estádio na Caixa. Acho que tem que resolver urgentemente. Acho que tem que trocar o fundo que está administrando lá, depois desse problema todo. Mas assim, eu sou presidente do conselho, eu sou do conselho, eu não mando nada aqui. Os caras acham que eu mando no presidente, não mando ninguém. E acho que o Corinthians tem que resolver o problema na Caixa. Senão, para de pagar. Para de pagar o estádio, vai pagar as dívidas que nós temos aí, que são mais urgentes, vai pagar isso para tirar esse negócio de bloqueio. Para de pagar essa dívida, resolve o problema na Caixa com a Caixa. Acabou, começa por aí, nós temos que achar uma solução, não temos dinheiro, começa a resolver o problema. Se o Corinthians parar de pagar a Caixa, olha o que pode acontecer, Bruno. O Corinthians ele deu como garantias para a Caixa Econômica Federal as receitas de televisão, todas as receitas de televisão, venda de jogadores, até mesmo a sede social do clube e o estádio no Parque São Jorge. Lembrando que tudo isso poderia ser grampeado, entre aspas, pela Caixa Econômica Federal. Então o Corinthians não pode parar de pagar justamente por isso. A gente apurou com a diretoria do Corinthians se existe algum movimento em relação a isso ou se foi uma fala isolada do Romeu Thomaz Júnior. Eu conversei com um dos vice-presidentes do Corinthians que falou que absolutamente não está na pauta da diretoria dar um calote na Caixa Econômica Federal. O que a gente pôde ver ontem na coletiva é que o Romeu Thomaz Júnior tinha acabado de falar a respeito da questão dos cartões corporativos, do problema com o Ministério Público, e sem ninguém fazer nenhuma pergunta, ele resolveu falar, falou que ia dar polêmica e tal, já tinha acabado a entrevista e soltou essas frases aí que você pode ouvir agora e os nossos fãs de esportes também. Lembrando que ontem ele falou a respeito também da entrega dos documentos ao Ministério Público em relação a supostas irregularidades no uso do cartão corporativo de 3 ex-presidentes do Corinthians, os 3 últimos inclusive. Ele reclamou, disse também que a demora para entregar esses documentos foi em função de um suposto roubo que teria acontecido dos documentos. Também reclamou do promotor do Ministério Público, reclamou dos vazamentos, disse que isso prejudica muito a imagem do Corinthians e que o Corinthians vai fazer também uma apuração interna para saber os detalhes a respeito dessa situação. O ponto que o Vlad tocou é muito importante, né? Além da frase já ser absurda, ninguém perguntou. A entrevista já tinha acabado. Ele falou assim, deixa eu falar mais uma coisa. E aí deu essa belíssima sugestão. Belíssimo conselho. Bom, brasileiro, o assunto agora é o Corinthians, que nessa data FIFA teve pausa para treinar, mas vive ainda com 2 cenários. Em campo, a preparação para o jogo da volta da Copa do Brasil, partida de quartas de final contra o Atlético Paranaense. Fora de campo, a situação política bastante conturbada. Vladimir Bianchini tem os detalhes. Corinthians busca uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, ao mesmo tempo que está mergulhado numa crise política e financeira, que a cada dia traz novos capítulos. Nesta segunda, o clube iniciou a entrega dos documentos do Departamento Financeiro ao Ministério Público. O órgão investiga o possível uso indevido de cartões corporativos dos últimos 3 presidentes. De toda maneira, a forma é entregar a documentação, é deixar claro que o clube está à disposição para poder contribuir com as investigações. E aqui uma ressalva importante, que nunca é demais repetir. Não é atribuição das comissões do Conselho apurar a prática de crime. Isso se refere ao Ministério Público, à Polícia Civil do Estado de São Paulo, é atribuição deles verificar se existe crime ou não. Quem está matando o Corinthians somos nós, corintianos. Não tem um adversário nosso fazendo exposição da gente como nós estamos fazendo em coisas que não vamos chegar a lugar nenhum mais. Nós temos que aprender com os erros que nós mesmos cometemos, punir o que dá para punir e esquecer o resto e fazer com que esse resto
sirva de exemplo para a gente melhorar e fechar certas portas. E andar para frente, senão nós vamos ficar até quando remoendo tudo isso. Impedido de contratar novos jogadores por causa de um transfer ban, o Corinthians renovou os contratos do zagueiro Gustavo Henrique e do lateral Vitor Jacaré. Para o jogo contra o Atlético Paranaense, a principal novidade deve ser Yuri Alberto, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. O Timão corre contra o tempo para trazer os jogadores que estavam servindo as seleções na data FIFA. A maior preocupação é o goleiro Hugo Souza, que está com o Brasil na Bolívia e terá um jogo nesta terça-feira. Romero, Martínez e Félix Torres também devem chegar em cima da hora. Bom, a gente viu aí, né, que o Corinthians está se preparando para a decisão da Copa do Brasil. Os bastidores estão fervendo, mas vamos falar do Memphis Depay, os maiores artilheiros da história da Holanda. O maior deles é o Memphis Depay, com 52 gols marcados. Van Persie vem na segunda colocação com 50 gols, o Huntelaar 42 gols e o Kluivert 40 gols. Zupa, é muito grande, né? Para uma seleção tão importante como a seleção da Holanda. E esse cara joga no Corinthians, na bagunça que é o Corinthians. Pelo menos é um time que tem a chance de ser campeão da Copa do Brasil. Assim, são números expressivos, né? E foi muito legal ver no jogo contra a Lituânia ontem o primeiro gol do Memphis, logo no começo, que foi o gol que o deixou de forma isolada, né? Esse gol aí, né? O cruzamento que vem da esquerda, acho que foi o Gakpo, né? Que cruza e ele dá o tapa na bola. A comoção do time, como o time ficou muito feliz, né, com lá. Todo mundo vai em cima dele, ó, ergue, quase como se ele fosse um rei, né, levantaram ele para comemorar esse feito de virar o maior artilheiro da seleção da Holanda. É uma marca expressiva e ela me chama a atenção porque ela é construída no momento, numa década, né, o primeiro gol do Memphis, acho um dos primeiros, foi aqui na Copa de 2014, então Arena Corinthians, Contra né? o Chile? Contra o Chile. Então, assim, você pega da Copa de 14 pra cá, é um período ruim da seleção da Holanda, né? 14 foi uma Copa muito boa, mas dali pra frente, a Holanda ficou fora de Copa, em 18, por exemplo. Então, num período ruim de um país com tanto jogador bom na história do futebol, como é a Holanda, o Memphis construiu a sua posição de maior artilheiro da história desse país. Então me chama muito a atenção, uma marca muito expressiva, o que, claro, não quer dizer que ele seja o maior jogador desse país, nem dentre os centroavantes, né? O Kluivert jogou muito mais do que ele, né? O Van Persie jogou muito mais do que ele. Van Basten, o melhor centroavante de todos, é que o Van Basten jogava numa época em que a seleção não jogava tanto, e ele, Van Basten, sofreu tanto com lesão de joelho, numa época em que joelho era fatal para um atleta, né? Então por isso o Van Basten não tem números tão expressivos pela seleção, mas o Memphis, dentro da sua condição técnica, se colocar como o maior goleador da seleção da Holanda, é algo muito significativo, e na Holanda ele joga como um centroavante mesmo. No Corinthians ele faz dupla, joga como um segundo atacante junto com o Yuri Alberto ou com quem está à disposição. Na Holanda ele tem trabalhado como um centroavante e isso facilita uma boa geração do futebol holandês, e este homem aí, com a sua faixa, é hoje, olha que belo fade, hein? É o maior artilheiro da seleção da Holanda. Ô André, é uma grande seleção e marcada historicamente por grandes times ofensivos. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho do valor, né, do Memphis Depay, ser o artilheiro da Holanda, e a gente tem o privilégio de ter um cara como esse no futebol brasileiro. A artilharia máxima na história de uma seleção como a da Holanda, com a população tão pequena que a Holanda sempre teve, a quantidade de jogadores não só importantes, não só bons tecnicamente, mas que ajudaram o futebol a dar passos para frente com a sua elegância, com o seu jeito de jogar, treinadores famosíssimos que contribuíram para saltos táticos, né, na linha do tempo do futebol. Os holandeses estão envolvidos em diversos momentos que são determinantes, assim, em relação a para onde o jogo iria. Sim. Né? Então são figuras do futebol, os holandeses, muito importantes, mesmo que a seleção nacional não tenha tido tanto sucesso quanto deveria, quanto você imaginaria, né? Tem título de Euro, não tem título de Copa do Mundo, embora tenham disputado decisões. Mas a questão dos resultados é uma outra conversa, eu acho. E é claro, eu estou com o Gustavo, o fato do Memphis ser o artilheiro máximo da seleção holandesa, o que é algo histórico e muito relevante, não significa que ele é o melhor jogador que vestiu essa camisa. Eu acho que ele não está nem entre os 7, 8 melhores. 10 talvez. 10 acho que talvez seja difícil também, historicamente falando. Mas ele não tem culpa de, no momento em que ele é jogador, as seleções jogarem mais e ele ter mais oportunidades para fazer gols
de uma maneira equivalente, aí eu não estou fazendo nenhuma comparação entre jogadores nem entre seleções, a do Neymar com a seleção brasileira. É mais ou menos a mesma coisa. São jogadores desta época em que as seleções atuam mais e aí esses atletas têm mais oportunidades para fazer gols. Assim, é só na hora em que você ver as listas, não achar que esse cara é mais do que o outro. Você precisa entender contextualmente em que eras esses jogadores atuaram. Agora, o número dele é fantástico, o feito é absolutamente justificável a alegria dos companheiros, que devem gostar muito dele. As pessoas no Corinthians dizem que ele dava muita importância para isso, queria jogar, queria estar bem para jogar essa data FIFA, ou seja, ele estava perseguindo a marca, o que é absolutamente legítimo da parte dele, porque é óbvio, né? Se alguém considera esse número, esse recorde importante, e todo mundo deveria considerar, mas essa pessoa é o próprio Memphis Depay, parabéns a ele. Notícia ainda de Corinthians, mercado, né? Renovação no caso, Corinthians com Gustavo Henrique. Olha só, o perfil oficial do clube informando que o Corinthians renovou o contrato com o Gustavo Henrique até 2027. Portanto, uma boa notícia para o Corinthians. Mano, você não acha que o Corinthians tem que se transformar ou virar uma SAF o mais rápido? Porque, como o Mano mesmo fala, esses presidentes, esses conselheiros que lá estão, nem Fá nem Fu, é tudo farinha no mesmo saco e a perspectiva é zero? Você não acha que teria que virar uma SAF no modelo do Grupo City lá com o Bahia? Que lá ninguém manda o CEO do grupo e conselheiro e dirigente do Bahia não apita em nada. Eles quem toma as decisões do clube? Então, mas aqui no Corinthians é diferente, porque o Corinthians ele hoje é movido por um grupo de pessoas que acham que são donas do clube. Qual que é o interesse desses caras em falar para um gringo? Não, eu não quero mais mandar, eu não quero mais usufruir do que o clube pode me proporcionar, e aí você pode imaginar todos os cenários, em troca de nada. Você acha que esses caras vão largar esse osso, como diria o português popular? Cara, óbvio que não. Esses caras que mamam no clube há décadas, esses caras eles têm o Corinthians aí como se fosse uma extensão da casa deles. Então, cara, de verdade, a ideia, quando você fala de SAF, por exemplo, a Safiel, é um projeto legal, Lele. Eu gosto realmente de ouvir as iniciativas que esses caras propõem, a ideia que esses caras têm. Mas o grande problema é uma reforma estatutária que você vai deixar realmente de mandar no clube. Ou seja, esses caras eles vão ter que dar o aval, Domênico Gato, pra falar, não mando mais bosta nenhuma. Aqui eu vou ser o diretor que cuida da peteca. Aqui eu vou ser o diretor que cuida da bocha. Mas eu não vou mais usufruir de absolutamente nada que o Corinthians pode oferecer em todos os sentidos. Eu duvido, mano. Eu corto o braço se esses caras fizerem isso. A menos que, Lele, eles direcionem pra quem eles querem uma possível compra. Aí eu acredito, é igual aquela licitação que a gente sabe as empresas que vão entrar e quem vai ser o vencedor. Uma SAF no Corinthians seria isso. Fora isso, eu não acredito. Por isso que tem que ser passo a passo, né, Dodô? A questão assim, tudo bem, vamos conversar sobre SAF. Só que primeiro a gente precisa resolver essa bagunça interna que é a política do Corinthians. Os caras que aprovariam essa SAF, os caras que venderiam essas ações, né, esse espaço no clube. Porque senão vai ser sempre mais do mesmo, né? Mesmo você vendendo para uma SAF ou para alguma empresa, quem estaria por trás? Então, assim, antes dessa reforma do estatuto, antes da gente saber que tá tudo em pratos limpos e na mão de pessoas corretas por ali, não adianta você fazer nada. Agora, sobre SAF, eu acho, assim, pelo que eu tô acompanhando, viu, Dodô? Desses times menores, tá todo mundo virando SAF, cara. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro vai ser com SAF. E, assim, esses clubes que hoje são clubes grandes e que têm uma boa gestão, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo, eles até podem ficar de fora disso, né, por algum tempo, porque estão bem administrados. Mas o restante, além desses clubes menores que estão todos virando SAF e dos medianos aí, porque a tendência é que eles vão crescendo com o investimento, e os outros vão ficando para trás, né? Inclusive os clubes que estão mal geridos aí, é capaz de irem ficando para trás, mano. Então, assim, ó... Tem a notícia aqui, você viram ou não? Do quê? Do Corinthians? O presidente do conselho, aliás, o RG que me mostrou agora há pouco que saiu, o presidente do conselho, né? O Romeu Tuma Júnior, ele sugere, olha só que coisa, seu Bento e meus amigos, sugere que o Corinthians pare de pagar dívida de estádio.
abre aspas, não temos dinheiro. É preciso priorizar dívidas mais urgentes em detrimento dos quase 700 milhões de reais pendentes para a construção da Neoquímica Arena. Aí sabe o que vai acontecer, meu querido companheiro? Vai dar uma canetada e vai dar o estádio pros caras. É isso, o plano é esse. Mas, ô Marcão, você vê como ele é bem informado. Companheiro. Mas, ô Domênico, isso daí não cabe ao Corinthians, justamente por causa de atitudes assim, que na época que foi criado o projeto para pagar a Arena, já justamente criaram outro CNPJ. E tudo que está atrelado a faturamento de arena não passa nem pelos cofres do clube. Então existe já, Domênico Gatto, um faturamento independente, que tudo que é arrecadado com bilheteria, camarote, essas coisas aí, é negociado direto na conta da própria arena. Então isso daí já demonstra o quanto esses caras estão mal instruídos. Não existe a possibilidade de não quero mais pagar, me dá o dinheiro da bilheteria aqui na minha mão, né? Que eu vou usar para outra coisa. Não tem o que fazer, Domênico. É um outro CNPJ. O Corinthians até tentou com a Caixa, em determinado momento, quando o Corinthians estava fazendo aquele negócio de acordo, lembra, Lelê? Pegar 50% do faturamento da arena de bilheteria para usar no futebol. Mas isso daí não passou no crivo da Caixa, não, cara. E tá certa a Caixa. Não tem o financiamento. Não usaram como garantia a própria bilheteria para ajudar na composição de pagamento das parcelas. Então, pra você ter uma ideia, Domênico, como existe uma má informação de quem manda dentro do clube. É ridículo. Acho que a Caixa vai abrir mão. Não, mas assim, Não. esse dinheiro aí que cai na conta do CNPJ da Arena, o Corinthians tem algum tipo de acesso ou não? Porque imagina você, você tem o celular aí, você tem a sua conta PJ, você pode abrir uma outra conta PJ, mas você é o cara que mexe nas duas contas. Não pode pintar o Pix da conta A pra conta B ou RG número 2? Não dá, Marcão. Não dá, Marcão. Não sei. Mano, nós tá isso aí já tá vinculado por isso. Mas nós tá falando de Marcão, futebol. mas tem muita coisa que não dá no futebol e acaba acontecendo. Você sabe John muito bem Textor disso. que o diga. Sabe Ô muito bem disso. Marcão, se houvesse essa possibilidade, você acha que eles teriam comunicado à Caixa? Ô, dona Caixa, se me permite pegar 50% Então, aqui, eles não fariam nenhum acordo judicial. Eles já teriam metido a mão no caixa. Então, mas óbvio. aí é que tá. O primeiro approach, você tenta negociar com o cara lá. Você fala, de repente dá pra nós negociar. Agora, a partir do momento que se isso puder acontecer, se você for o cara, o detentor das duas contas, basta você fazer o Pix de uma conta pra outra. Mas, ô Marcão, você acha que quem aprovou 400, 500 milhões de financiamento não se atentou a esse fato? Inclusive, você acha que partiu do próprio Corinthians a criação de um novo CNPJ para a administração da Arena? Não seja infantil. Não, Um cara que aprova um projeto desse, um financiamento desse, ele quer uma garantia. Mas, não tem como, Marcão, hoje você falar... Inclusive, quando o Corinthians deixou de quitar... parcelas aí na época da pandemia, o Corinthians ele retardou os pagamentos, depois teve que fazer aquele acordo novamente para voltar a ter teoricamente um nome limpo ali e dentro de um acordo com a Caixa Econômica Federal. Isso daí, cara, se o Corinthians tivesse autonomia para movimentar essa conta, você pode ter certeza que já teriam feito. Marcão, o Augusto Melo ano passado, ele vendeu um percentual do Pedro, que o Corinthians tinha 30% pro Zenit, porque ele precisava de dinheiro e não comunicou ninguém sabe por quanto foi vendido e ele fez isso aí na calada da noite. Você acha que ele já não teria movimentado a conta da Arena? A Arena não é autossustentável, você sabe disso. E quem tem que pagar a Arena é o Corinthians, independente de ser o CNPJ da Arena, não sei o quê. Quem tá responsável pelo pagamento é o Corinthians. A partir do momento que a Arena não consegue, se autossustentar, o Corinthians vai ter que dar um jeito de pegar esse dinheiro para poder pagar. Mas, ô Marcão, novamente, você tá errado. Não é. Você vai ver então se o cara não vai deixar de pagar. Ô Marcão, o fiador da Arena. O fiador da Arena, Marcão, é a Odebrecht, cara. Entendeu? Foi a Odebrecht a fiadora da Arena. Eu não sei, não. A Odebrecht, ela era fiadora da Neoquímica Arena, e justamente aí tá nesse processo, nesse imbróglio judicial todo, porque, por exemplo, se o Corinthians deixasse de pagar a Arena, deixei de pagar a Arena, o fiador do negócio é o Odebrecht. Quem deveria pagar... Sim. Então, justamente. E, por exemplo, a Odebrecht, mas escuta, Marcão, eu tô dando a informação. A Odebrecht era fiadora do negócio, a Odebrecht numa dessa, quebrei, não tenho como pagar o estádio. O que aconteceria com a Neoquímica Arena? Você acha que ia dar pro Corinthians? Não vai pro Corinthians, ela vai pra União. A Neoquímica Arena indo pra União, a primeira coisa que iam fazer lá na frente, o que seria? O que fizeram, por exemplo, com o Engenhão. Quem tá, por exemplo, interessado? O São Paulo ia comprar a Neoquímica Arena? Não ia, tem o Morumbi. O Palmeiras compraria a Neoquímica Arena? Não ia. Voltaria pro Corinthians em forma de comodato como o Engenhão é do Botafogo. Meu querido, você entendeu? O modus operandi é esse. Não vamos dar, mas vamos montar um leilão. O Palmeiras já tem estádio, o São Paulo já tem estádio. Então, mas as pessoas poderiam fazer. Quem gostaria de ter a Arena lá em comodato? Quem gostaria de ter, por exemplo, como o Botafogo faz com o Engenhão?
Mas o Corinthians ele continua pagando. Se fosse tão simples assim, Marcão, e tão cômodo, o Corinthians já poderia falar: olha, gente, desisto de pagar na Neoquímica Arena, pra mim não é vantajoso, vi que eu caí do cavalo e não quero mais. Tó Odebrecht. A Odebrecht quebrada? Não, também não quero. Tó União, fica com você. A União fala: o que eu vou fazer com esse elefante branco no meio da cidade? Quem quer aqui em regime de comodato administrar pra eu não ter uma conta a mais pra pagar? Teoricamente seria isso. Então. Mas o Corinthians continua pagando. Isso que vai acabar acontecendo, é tudo que eu falei eu acho que de não, uma viu? outra forma sem colocar. Ô Marcão, que... se fosse tão simples, o Corinthians está pagando a Arena já há 11 anos. Se fosse desse jeito, premeditado, como você está sugerindo, já teriam parado. Pensa um pouco, a partir do momento que eles viram que a Arena não ia ser autossustentável, não ia conseguir se pagar, era uma tendência isso acontecer, mano. É isso que eu quero que você entenda. Mas embasado em que você acha que não é autossustentável? No começo, o Corinthians poderia ter as melhores das intenções. Mas como ele viu que o negócio não é autossustentável, ele falou: vou ter que tirar dinheiro do meu bolso pra continuar pagando a parada. Deixar mas de pagar... Mas peraí, você tá falando bobagem. Não, é que autossustentável quando você diz em respeito de jogo e tal. O problema é que a Arena, na construção, ela foi superfaturada, né? E gerou um valor exorbitante que talvez seja impagável hoje para os cofres do clube. Então, não que não seja sustentável, eu tô falando que seria sustentável mas, Lelê, jogo a jogo, sabe? Pelo que arrecada, ingresso e tal. Falando de pagar. O problema é o valor, porque para mim, eu falo sem problema nenhum. Foi super faturado. Isso aí não existe, esses valores aí. Não, mas isso aí tá aprovado. Isso aí tá aprovado. Mas, ô Marcão, quando você fala que não é autossustentável, o que eles estão alegando é que eles querem esse dinheiro para movimentar o futebol. Isso. Eles estão alegando, porque o estádio em si, ele se paga. Diante do que o acordo que foi feito, é que o Corinthians ele tá pagando uma exorbitância de juros, e isso é inquestionável. Mas o estádio, ele é autossustentável. O Corinthians, quando precisa pagar as parcelas aí que são semestrais, ele paga, tá tudo bem. Nesse quesito aí tá tranquilo. Não sei se são trimestrais ou semestrais as parcelas. Mas não teve parcela que atrasou, aí cansamos de falar de parcela atrasada cheio de aqui. juros. Muito bem. Mas, ô Marcão, o que atrasou foi na época da pandemia, gente. Agora tá em dia. Chega. Depois resolve isso, não adianta. Eles falam no chutômetro, vai pagar, viu, Vambora, mais um corneteiro. Então é isso, Fiel, que sugestão inacreditável, cara. A sugestão do cara para as dívidas é parar de pagar uma dívida que é o estádio aí. Mano, olha o nível do cara que preside o conselho do Corinthians. Olha o nível do cara que tá dentro do Corinthians, cara. É uma anta, né, cara? Um jumento esse cara, velho. Na moral, velho. Aí você vê o Fluminense aí virando SAF aí, aporte de quase 7 bilhões de reais. Aí a gente com esses caras dentro do Corinthians aí, mano, esses satos aí, essa velharada aí, que tá 30, 40 anos sugando o clube. Na moral, cara, não dá, mano. O único jeito é SAF, aí em vez do torcedor me xingar aqui e falar que não tem que virar SAF, não. Continua com esses caras aí, Romeu, Stabile, Pantaleão, Andrés lá ainda, Duílio, Augusto. Continua com esses caras lá, tá bom, né? Tá show de bola, né? Vocês acham que a gente vai ser do buraco com esses caras aí, pelo amor de Deus, mano. Olha o nível intelectual desses caras. Deixa você de pagar sua casa aí 2 meses, 1 mês, 2, 3 meses aí pra você ver o que acontece com a caixa aí. Então, é como o cara falou, vai ser penhorado Parque São Jorge, penhorado a receita lá com a TV, um monte de coisa, cara. Então, é uma sugestão burra, inútil, cara. Chega a ser inacreditável. O Corinthians não é para amador, mano. Na moral, cara. Um dia a gente vai ver ainda o clube organizado, mas não com esses caras, mas com uma SAF aí, porque, né? Então, deixa o seu like e comenta o que você achou dessa fala absurda do Romeu Tuma Júnior, esse pateta aí que tá presidindo o Conselho do Corinthians. Se inscreve no canal se você não é inscrito, para você não perder nada do Timão da Informação. A gente posta vídeo todos os dias aqui. Quarta-feira tem jogo decisivo pela Copa do Brasil. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.